Olá pessoal, tudo bem? Diego falando aqui, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais esse vídeo do canal Vente Facto. E hoje eu vou comentar essa questão que caiu no Enem agora de 2020, que é a questão 83 da prova branca. Eu não sei qual é a numeração dessa questão nas outras provas. Assim que eu souber, eu deixo aqui no comentário fixo e também deixo na descrição do vídeo. Só que essa questão me chamou a atenção porque é uma questão típica de geografia física e ela contém dois erros grosseiros que eu precisava pontuar porque eu não vi mais ninguém identificando esses erros na internet. Se você viu alguém identificando esses erros antes de mim, por favor, deixa nos comentários para eu não estar sendo injusto aqui. Mas de qualquer forma, quanto mais gente comenta sobre esses erros em vestibulares e que são erros comuns que acontecem sempre em vários vestibulares, melhor, porque o candidato que fez a prova tem uma base melhor para entrar com recurso e talvez conseguir anular a questão. Nesse caso aqui, eu considero que essa questão deva ser anulada. Não sei a opinião de vocês, por favor, deixem aí nos comentários. Antes de continuar, vou pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito e ativar o sininho, também deixar um like se gostar do vídeo e compartilhar com outras pessoas que fizeram o Enem, com professores, porque é muito importante esse tipo de informação ser divulgada com os interessados. E além disso, deixa um comentário. Para mim é muito importante o comentário de vocês, porque eu consigo interagir com vocês a partir dos comentários. Então vamos lá, vamos começar a destrinchar essa questão. Primeira coisa que eu sempre falo, vamos ler a fonte do texto antes de ler o texto. Numa prova como o Enem, que tem muitas questões, essa é uma dica preciosa. Sempre leia a fonte antes de ler o texto, porque isso te ajuda a contextualizar a questão. Porque muitas vezes na fonte vai ter a data do texto, que vai contextualizar quando aquele texto foi escrito, isso é muito importante. O autor do texto, que muitas vezes é um autor famoso, então você consegue linkar com o contexto do que está sendo escrito e muitas vezes isso ajuda a resolver a questão. E além disso vai te dizer se o texto foi retirado de um site, de um livro, de alguma outra fonte. E isso também é importante para contextualizar. No nosso caso aqui, a fonte é um site que é a Ambiente Brasil. Eu entrei nesse site, usei algumas palavras-chave para procurar o texto do mecanismo de busca do site, não achei. Não sei se o texto foi tirado do ar ou eu mesmo que eu não consegui achar. Então, se você conseguir achar esse texto, por favor, deixa um comentário com o link, porque eu acho legal a gente ter acesso a esse texto na fonte original. E ele foi acessado em 25 de junho de 2015, por isso que eu acho que talvez ele tenha sido tirado do ar, porque já tem uns anos que ele foi acessado. Agora que a gente já viu a fonte, não vai ajudar a gente a resolver a questão, mas é um hábito e uma rotina que você tem que manter quando faz essas provas, ler sempre a fonte antes de ler o texto. Então vamos para o que interessa, vamos ler o texto. Escudos antigos ou maciços cristalinos são blocos imensos de rochas antigas. Até aí tudo bem, apesar de eu ter uma leve implicância com algumas palavras utilizadas, mas eu não vou ser preciosista e não vou pontuar essa minha implicância aqui nesse vídeo. Deixo para um outro momento, para um outro vídeo. Se você quiser, deixa um comentário que eu faço um vídeo explicando por que eu tenho implicância com alguns termos e quais são esses termos. Continuando. Estes escudos são constituídos por rochas cristalinas, magmático-plutônicas, formadas em eras pré-cambrianas. Até aí tudo bem, só para pontuar uma coisa importante aqui, que o termo rochas cristalinas é um termo muito, mas muito, mas muito genérico. Na minha opinião, esse termo tinha que estar em desuso já. É um termo que ainda é muito presente em livros didáticos e também muito presente em livros de geomorfologia, porque é um termo muito utilizado dentro da geomorfologia, mas é um termo que ele não quer dizer muita coisa, se a gente parar para pensar no significado dele. Porque, no geral, a gente entende que rochas cristalinas são rochas magmáticas. Mas todas as rochas são formadas por minerais, praticamente, tirando as rochas que são formadas por mineraloides, que não são minerais. E o que é um mineral por definição? É um sólido com estrutura cristalina, é um cristal. Então, todas as rochas, praticamente, tirando as formadas por mineraloides, e muitas vezes as rochas formadas por mineraloides são formadas por uma mistura de mineraloides e minerais, elas são formadas por cristais, então elas também podem ser chamadas de rochas cristalinas. Logo, acaba virando um termo que a gente entende na boa vontade,
mas que na prática ele não quer dizer muita coisa. Então eu acho que já está na hora da gente abolir esse termo dos livros didáticos e dos livros acadêmicos, mas é uma opinião minha, outras pessoas compartilham dessa opinião, outras pessoas discordam de mim, mas eu quero pontuar isso aqui só para deixar claro que esse termo rochas cristalinas é um termo muito genérico, que não quer dizer muita coisa. A gente tem que ter uma boa vontade de entender que são rochas magmáticas, ou ígneas, né? Rochas metamórficas de origem ígnea. Mas, no geral, a gente trata como rochas magmáticas. Continuando. Formadas em eras pré-cambrianas, já li isso, né? Depois, ou por rochas metamórficas, entre parênteses, material sedimentar do Paleozoico. E aí que está o grande erro da questão, os dois grandes erros. Por quê? Primeiro, rochas metamórficas, entre parênteses, material sedimentar, dá a entender que as rochas metamórficas são feitas de material sedimentar. E isso está completamente errado, porque o material sedimentar, se ele sofreu metamorfismo, ele não é mais um material sedimentar ou uma rocha sedimentar. Ele já é uma rocha metamórfica. E caso uma rocha metamórfica apodreça e vire sedimento, vire um material sedimentar, ela não é mais rocha metamórfica, ela é sedimento. Um sedimento de origem metamórfica, mas é um sedimento, tá? Então, aí já está o primeiro grande erro, porque erra os grupos de rochas primários, assim, é um erro bem básico. E depois tem o complemento desse erro, que é do Paleozoico. Esse do Paleozoico, por que está errado? Porque no Paleozoico, o Brasil já não estava mais sofrendo com grande atividade tectônica. Ele já estava relativamente estável tectonicamente. O que isso quer dizer? Choques de placas tectônicas de continentes já não tinham mais, já tinham cessado ali no Neoproterozoico, que é no pré-cambriano. Então, lembrando, o pré-cambriano termina e começa o Paleozoico, tá? Quando termina o pré-cambriano, que aí começa o Fanerozoico, e dentro do Fanerozoico tem o Paleozoico. Então, se isso ficar confuso, por favor, deixa nos comentários que eu esclareço as dúvidas, tá? Porque eu tô tentando ser sucinto e o vídeo aqui tá sendo meio que... liguei a webcam e tô gravando. Então, não tem roteiro, então por isso pode ser que algumas coisas fiquem confusas para quem não tá acostumado com os termos. Mas o que você precisa saber é o seguinte. No pré-cambriano, o Brasil sofreu diversos eventos, porque o pré-cambriano é bastante tempo, né, na história do planeta Terra, é a maior parte do planeta Terra, da história do planeta Terra está contida no pré-cambriano. Então, o Brasil passou por muita coisa, inclusive choques entre continentes, que geraram cadeias orogenéticas ou cadeias de montanhas, como preferir. E essas cadeias de montanhas, elas geram metamorfismo de rochas. Então, esse metamorfismo intenso, regional, no contexto de um país como o Brasil, que é um país enorme, é um contexto de choque entre placas tectônicas. E isso ocorre até o fim do pré-cambriano. No Paleozoico, a gente já tem uma estabilidade tectônica, então esse metamorfismo já não está ocorrendo de uma maneira significativa, né? Já está numa relativa estabilidade. Então, no Paleozoico, o que começa a acontecer é todas aquelas montanhas formadas lá no pré-cambriano estarem sendo desgastadas pelo intemperismo e erosão, estarem sendo literalmente apodrecendo, e o resto dessas montanhas, o material gerado pelo apodrecimento delas, vai alimentar essas bacias sedimentares que começam a ser sedimentadas no Paleozoico, que são 4 grandes bacias paleozoicas, que é a bacia do Paraná, bacias sedimentares, tá? Bacia do Paraná, bacia do Parnaíba, bacia do Solimões e bacia do Amazonas. Essas 4 bacias são muito importantes. São bacias que começam a ter o seu registro sedimentar no Paleozoico. Então, aí tem uma confusão de idades nessa questão e uma confusão do conceito de rochas metamórficas e material sedimentar. Então, são 2 erros graves que, na minha opinião, afetam a resolução da questão. Vamos continuar. São resistentes, estáveis, porém bastante desgastadas, se referindo às rochas cristalinas, né? Porque no caso das rochas sedimentares, elas não são tão
resistentes assim. Então aí a gente já vê que o texto tem uma confusão e realmente é um erro no que a gente leu anteriormente. Essa frase não tem nada de errado, essa última frase que a gente leu. Só que, vendo o contexto da frase anterior, ela não faz... ela deixa um pouco... fortalece que a frase anterior está errada, porque fortalece que não pode ser material sedimentar, e também fortalece que não é do Paleozoico, porque as rochas do Paleozoico são rochas sedimentares e que não são resistentes, né? Então, continuando, essas rochas pré-cambrianas foram desgastadas e preencheram essas bacias sedimentares, né? Elas foram a área-fonte dessas bacias. Então, vamos continuar. Correspondem a 36% da área territorial e dividem-se em duas grandes porções: o escudo das Guianas, norte da planície amazônica, e o escudo brasileiro, porção centro-oriental brasileira. Até aí tudo bem. Agora vamos ler o que a questão pede do candidato. As estruturas geológicas indicadas no texto são importantes economicamente para o Brasil por concentrarem... Aí, o texto dá a entender, ele está falando dos escudos, e isso como estruturas geológicas. Então, ele está falando de escudos antigos ou de maciços cristalinos como estruturas geológicas. Beleza? Quando eu vejo uma questão assim, eu já imagino que eles estão querendo que a gente responda depósitos de minerais metálicos, quando fala de interesse econômico em escudos cristalinos, porque esse é um vício de muitos livros didáticos, achar que nos escudos cristalinos não, escudos antigos ou maciços cristalinos, né, como está escrito na questão, são predominantemente compostos compostos não, né? As reservas metálicas é o que compõe o grande interesse geológico desses escudos, quando isso não é inteiramente verdade. A gente tem jazidas de minerais metálicos nos escudos cristalinos, mas a gente também tem outros recursos, tá? Um exemplo são recursos não metálicos, pedras semipreciosas e preciosas. Então, isso acaba sendo uma grande simplificação e um vício de livros didáticos. Isso sempre cai no vestibular algo parecido. Só que no caso dessa questão, além do erro, a gente vai ver que tem algumas opções aí que podem levar o candidato a marcar a opção errada. No caso, eu acho que a opção do gabarito oficial vai ser a C, jazidas de minerais metálicos, a partir do que eu falei anteriormente. Porque isso é um vício de vestibular e de livros didáticos falarem que os escudos, o principal interesse econômico é só jazidas de minerais metálicos, quando não é verdade. Isso, existem minerais metálicos, não metálicos, e, enfim, existem outras coisas importantes economicamente nos escudos, tá? Continuando, vamos ver as outras opções. A. Fontes de águas termais. Dá para excluir essa opção pelo fato de ser águas termais. Se fosse só fontes de água, essa opção poderia ser certa, porque nessas rochas pré-cambrianas muito fraturadas, às vezes tem reservas de água. E além disso, tem aquela confusão ali do erro da questão de falar do Paleozoico, que se você se confundir achando que ele está falando de uma bacia sedimentar paleozoica, também existem reservas de água em bacias sedimentares paleozoicas. Então, mas a gente exclui essa opção por causa do termais ali, tá? Dessa palavra. Continuando. B. Afloramentos de sal-gema. Já pode excluir afloramentos de sal-gema porque existe sal em algumas bacias paleozoicas. Claro que aí o contexto da questão dá a entender que ele está falando do escudo, dos escudos antigos, não das bacias sedimentares, mas se você tivesse ficado confuso, você poderia achar, algumas bacias sedimentares têm sal, beleza, mas esses sais não afloram. O que é aflorar? Está na superfície do planeta, não precisa cavar para chegar no sal. E o sal não aflora porque em clima muito quente, muito úmido, esse sal vai ser dissolvido, ele não vai ficar exposto muito tempo.
Então, mesmo que algum evento de erosão exponha esse sal vai rápido embora, vai ser solubilizado e vai ser carreado pela água, tá? Então, C vai ser provavelmente o gabarito oficial. Eu acho que 99,9% de chance de ser a C. Mas como essa questão aí já tem 2 erros graves, talvez o gabarito também tenha um erro grave. Mas vamos ver a D agora. Depósitos de calcário agrícola. Então, existe calcário tanto do pré-cambriano quanto do paleozoico no Brasil, né? Esse calcário, eu não sei se eles são explorados para fins agrícolas, mas são reservas de interesse econômico, de qualquer forma, e mesmo que eles não sejam explorados hoje em dia, se eles são uma reserva de calcário, eles podem vir a ser explorados em algum momento. Então, eles são importantes economicamente. Então, a D, para mim, está correta também, tá? Eu só marcaria a C por conta do que eu espero de uma questão dessa, pela minha experiência. Mas um candidato ao Enem não tem que ter esse tipo de percepção, porque a questão tem que ser objetiva, não pode ser ambígua, tá? E vamos ver a E. Reservas de combustíveis fósseis. Realmente, em rochas pré-cambrianas, não tem reservas de combustíveis fósseis. Então, essa opção você descartaria se você estivesse pensando nos escudos. Mas, quando ele fala de material sedimentar do Paleozoico, aquele erro que a gente falou, existem reservas de combustível fóssil naquelas bacias que eu te falei do Paleozoico. Em algumas das bacias, né? Então, o candidato que sabe disso, ele poderia ficar confuso e achar que a questão não estava falando do escudo. Estava falando também de bacias e poder marcar essa opção e ser levado ao erro. Porque a bacia do Solimões, por exemplo, tem gás, tem óleo. A bacia do Paraná também tem óleo. Então, isso leva ao erro porque aquele trecho ali confuso que mistura rocha metamórfica com material sedimentar do Paleozoico pode levar o candidato a achar que está falando das bacias sedimentares paleozoicas. Então, essa questão está muito mal formulada e muito confusa. Para mim, ela tinha que ser anulada. Não sei a opinião de vocês. Deixa um comentário aí para eu saber o que vocês acham. Tanto quem fez a prova quanto professores da área. Esse vídeo eu gravei de uma forma sem roteiro, né? Então eu fui comentando. Então, se ficou alguma coisa que vocês querem que eu explique melhor em outro vídeo, ou até por comentários mesmo, por favor, deixa um comentário que eu gravo outro vídeo explicando. E eu espero que essa questão seja anulada, que as pessoas entrem com recursos. E eu quero saber a opinião de vocês. Como é que foi fazer o Enem no meio de uma pandemia? O que vocês acharam dessa questão? Achou ela fácil, difícil, média? Achou ela confusa? Esse erro atrapalhou a resolução da questão? Eu quero saber isso de quem fez a prova. Por favor, deixe um comentário. E além disso, professores, por favor, deixem suas percepções aí. O que vocês acham desses erros? Acham que compromete a resolução da questão? O que vocês acham? Por favor, comentem, porque é muito importante para mim saber a opinião de vocês. Então, é isso. Mais uma vez, espero que tenha ficado claro o que eu falei. Não foi um vídeo com grandes produções e pré-produções, então eu liguei a webcam e só comentei a questão. Então espero que eu tenha sido claro. E é isso. Não deixa de se inscrever no canal, de ativar os sininhos, deixar um like. Se gostou do vídeo e acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, por favor, compartilhe. Principalmente com outros candidatos que fizeram o Enem e professores, porque são as pessoas que eu acho que vão se interessar por esse vídeo. E, além disso, não deixa de comentar, porque para mim é muito importante ver o comentário de vocês. Então é isso, até a próxima, um grande abraço, tchau, tchau!